Acordas, entras nas redes sociais e descobres uma vida perfeita. Mas qual será a verdade por detrás do que é publicado? No novo episódio de Beleza Real, converso com a criadora de conteúdos Catarina Rochinha sobre o tema. Olá, bem-vindos ao novo episódio de Beleza Real, um podcast Dove com o Observador. Hoje vamos fazer um exercício e vamos imaginar que acabou de acordar, ligou as redes sociais e não vai ser difícil de encontrar estes conteúdos. Um pequeno almoço saudável, uma ida ao ginásio, skincare, a procura do look perfeito, da vida perfeita. Andamos todos à procura da vida perfeita e nenhum de nós parece saber o que isso é. Antes dávamos estas informações através das revistas. Hoje em dia, basta abrir o telemóvel. E isso causa claramente uma comparação maior com a nossa realidade e a dos outros. E às vezes nem é uma realidade, é simplesmente uma ilusão. Num estudo Dove, 3 em 4 mulheres portuguesas afirmam ter uma pressão maior nas redes sociais para darem o melhor de si. O resultado não pode ser positivo. E hoje vamos falar sobre isto. Neste episódio de Beleza Real tenho uma convidada muito especial, Catarina Rochinha, que nos vem dar aqui umas luzes e ajudar a perceber os riscos das redes sociais e como contrariá-los. Olá, Catarina. Olá, Maria. Obrigada por teres vindo. Obrigada eu pelo convite. É um gosto estar aqui. Obrigada. E vou tentar dar o meu melhor, que ainda não estou muito habituada a estas coisas, mas vou fazer o meu melhor. Estás ótima. Oh, Catarina, eu aquilo que vi na tua página é que a tua página parece meio assim um oásis no deserto, onde tu és livre e onde não segues os padrões, aceitas o teu corpo e aquilo que tu és e é isso que tu transmites. É uma raridade este tipo de páginas? Eu acho que, é assim, de certa forma, sim. Eu acho que, na verdade, existe uma curadoria muito grande, não é? Porque todos nós somos reais numa percentagem daquilo que é a nossa vida, mas depois existe uma layer de pessoas que escolhe não mostrar isso e as redes sociais, de repente, tornaram-se aquilo que é, enfim, é quase o síndrome da perfeição, não é? Toda a gente tem que ter um feed perfeito, tudo tem que estar perfeito, não há uma foto sem um filtro, sem um retoque. E a minha página surge, e quando eu decido embarcar nesta viagem das redes sociais, surge precisamente porque eu sentia que não havia ninguém a ser real. Porque, quer dizer, ninguém acorda maquilhado, ninguém acorda esplendoroso. Médio, vejo novela sábado de manhã, mas sim, vai. Maquilhada, não é esplendorosa, bora. Sim. Mas a verdade é que, de repente, há esta narrativa no digital de vidas aparentemente perfeitas, mas são só isso, não é? É a aparência e não aquilo que é a realidade, no fundo. Mas tu sempre tiveste, tu desde que criaste a página pensaste nisso, porque tu vens de uma geração, não muito distante da minha, mas aliás a mesma geração, acho eu, que não tínhamos este tipo de coisas, começou o início, né? Sim, eu sinto que atravessei, sim, tudo, não é? Que é não ter computador em casa, para passar a ter computador em casa, para passar a ter internet, que ainda me lembro de ligar o cabo e perguntar ao meu pai se podia ir à internet, porque ficávamos sem telefone, para de repente aparece Mirk, redes sociais, Wi-Fi, e de repente evoluímos para um sítio onde o poder da criação de conteúdo está às mãos de qualquer pessoa, com um telemóvel, não é? Porque isto é surreal, lembro dos telemóveis não terem internet sequer, não é? Certo. E cada um de nós é livre de partilhar a sua história para quem quiser e da forma que quiser. Ou a sua história ou a forma como quer contar. Que quiser contar. Então, tu sempre tiveste essa consciência? Ou só de há uns anos para cá é que tu pensaste? Epá, porque tu tiveste redes logo? Eu era um bocado contra as redes sociais, na verdade. Achava que era tudo assim uma coisa muito montada, que... Não é ser contra também é uma palavra forte, mas... Não te identificavas? Não me identificava. Não era uma coisa que eu achasse incrível, precisamente por achar que era tudo muito staged, muito teatral. Havia pouca autenticidade por ali. E, entretanto, eu começo a seguir algumas pessoas lá fora, do Brasil, de Inglaterra, etc., pessoas que começam a trazer estas temáticas da autenticidade, do ser real, para as redes sociais. E no meio da pandemia eu estava já louca em casa, com pouco que fazer, e eu pensei, preciso de um outlet criativo. Não vejo ninguém a falar disto em Portugal, vou ser eu, vamos embora. E ainda bem, foste obrigada. tu, não é? Porque a tua página, eu acho que é necessária, até porque eu acho que nós somos seres de padrões. E que seguimos tendências em tudo, claro, não é? Que sim. Seguimos tendências no que é que temos que comer, no que é que temos que vestir, onde é que temos que ir ao ginásio. E parece que há uma necessidade constante do ser humano de seguir uma direção, de seguir uma liderança de alguém. Que alguém te diga, isto é o que tu tens que fazer. Que foi um bocadinho que se tornaram os influenciadores
para algumas pessoas, que Sim, há pessoas também. que olham para influenciadores numa perspectiva de esta pessoa faz isto E eu quero ser e como eu esta quero ser pessoa. como esta pessoa, então eu tenho que fazer Sim. isto. Tu Certo. achas que há responsabilidade nos influenciadores? De forma Ou que geral. eles deveriam ter essa Eu acho, responsabilidade? imagina, eu acho que isto não acontece só com os influenciadores. Eu acho que vamos um bocadinho mais atrás e, na verdade, tudo o que é cultura pop, aquilo que é o cinema, a Mas música, que tudo o tinhas que nós antes de haver consumimos... essas redes todas, tinhas mais isso, né? De Tínhamos repente isso, tens sim, pessoas... mas ainda hoje em dia acaba por influenciar imenso até a própria forma como também estes influenciadores se apresentam, não é? Porque existem certas tendências que podem ser criadas, mas genericamente há quase um guideline, não é, na sociedade sobre determinadas coisas. E eu acho que isto tem muito que ver com aquilo que é a validação externa que todos nós procuramos. E, portanto, se aquela pessoa é muito válida e se tem um following enorme e se as pessoas Mas gostam a validação dela é e isso, etc. é teres Eu acho que sim. não sei quantos seguidores e teres não sei quantas Pode pessoas a ser gostarem também, de ti. pode ser também. Aliás, eu acho que inclusivamente... Ou, por exemplo, a tua página é mais válida porque aquilo que lá está é a verdade. Eu acho que depende sempre da perspectiva de cada um. E falando da responsabilidade, não é? Que estavas a questionar. Eu acho que todas as pessoas, marcas, organizações, o que seja, que comunicam massivamente têm que ter noção de que têm uma responsabilidade. Eu acho que não passa só pelos influenciadores, acho que passa por todos os canais, todas as pessoas Não, quando que de estava a facto falar de impactam. influenciadores, estava a falar... Porque para mim os influenciadores reais eram aqueles que de tudo, Certo, da música, certo, do certo. cinema, Todos eles. todos eles. E estou a incluir estes Certo, influenciadores, certo. os recentes, também nesse Também, contexto. claro. E eu acho que todos nós temos responsabilidade sobre isso. Mas eu também acho que há uma linha tenue entre aquilo que é a responsabilidade de cada um e aquilo que é a liberdade artística de cada um ou aquilo que a pessoa quer fazer, não é? Porque, de repente, se tu és uma pessoa que gostas de brincar com imagem, se gostas de criar cenários paradisíacos, está tudo ok, não sou eu que te vou dizer que não deves fazer isso, porque aí eu estava a impactar diretamente aquilo que é a tua liberdade. O que eu acho que não devemos fazer é vender aquilo como uma realidade, que são coisas bem diferentes. Ok, não é? certo. É tu estares ali e dizeres assim, olha, isto é espetacular, mas isto é manipulação digital. Então tu achas que devia Não é? haver, por exemplo, uma regra qualquer que é tudo o que não seja real tem que ser dito, tem que ser Sabes informado às pessoas Sem dúvida, de que não é real. sem dúvida. É isso. E eu, na verdade, até tive uma petição em Portugal para tornar isso uma realidade, onde tinha que estar identificado que aquilo não é real, que existe manipulação digital, porque o objetivo... E onde é que está essa petição? Essa petição está a aguardar ainda mais assinaturas. Tens que mandar para a gente postar todos, para ver se a malta assina. Porque acho que é preciso nós sabermos o que é ótimo, verdade e o que claro, é que não é. Claro que sim. E mais do que ser bom, eu acho que é mesmo necessário. E existem muitas indústrias que estão balizadas e que têm que responder a determinados códigos, seja da publicidade, seja do jornalismo, seja do que for, porque existe responsabilidade na comunicação massificada. Portanto, também esta aqui deveria existir. E há países, inclusivamente, estou-me a lembrar, por exemplo, em França, isto é uma realidade. Ok. Portanto, há que haver essa identificação. Inclusivamente, recordo-me que agora há muito pouco tempo, o Meta, e no caso o Instagram, nas histórias, retirou os filtros que não são da autoria deles, para precisamente não haver uma extrapolação naquilo que é manipulação digital. E se tu reparares, se qualquer história que tenha um filtro do Instagram aparece identificado. Aparece que tens esse filtro. Isso, certo. portanto... Porquê? Porque nós estamos a falar de identidades privadas que regulamentam o seu próprio mercado, porque o Instagram é uma empresa. Não é? As pessoas inscrevem-se livremente, mas cada rede social tem as suas regras, aliás. Por exemplo, o Twitter, o X, não é? O antigo Twitter, eu lembro-me que era o exemplo mais gritante porque ele permite imagens de teor mais sensual ou até sexual, Eu não coisa tenho o Twitter, não sei, que o nunca vi. Instagram não permite de todo. Médio. Mas Que eu cada vez mais tenho que andar não é a censurar, mas a bloquear, e a denunciar. Sim, mas por princípio esse conteúdo será retirado porque vai contra os termos de utilização. No X ou enquanto era Twitter, era completamente livre, qualquer pessoa poderia o fazer. Portanto, o ponto é que as próprias redes é que definem os seus termos de utilização. Mas tens isso só na imagem ou naquilo que tu dizes também? Existem até hashtags que estão banidos, portanto, Ok. existe uma preocupação para aquilo que é a regulamentação. Mas essa regulamentação, ela começa e termina naquilo que é o canal.
E não existe nada superior a isso. O que França fez com este tipo de coisas, de se existe a manipulação da imagem, de alguma forma tem que estar identificado, ele coloca uma layer acima daquilo que é a utilização da rede social. E eu acho que essa consciência é muito, muito importante. Eu acho que é necessária, não Sem é? dúvida. Pela saúde mental de todos, Claro. porque começamos a comparar-nos a coisas que não existem. Exato, Não é? E a tentar sermos uma coisa. Aliás, ultimamente, né, nós tentamos alterar tudo aquilo que somos e encontramos aqui uma ilusão de filtros e de uma data de coisas que tu podes escolher exatamente o que tu pões, na hora que tu quiseres pôr, e que às vezes até fizeste aquilo há uma semana e que estás a dizer que estás a tomar agora aquele pequeno almoço, papapá. Esta responsabilidade, porque se não houvesse, se as respostas não fossem negativas a nível da saúde mental, de como as mulheres e os homens se sentem, e cada vez mais crianças a terem problemas de autoestima, por causa de exemplos que tu tens que não são reais, até que ponto é que um conteúdo negativo, na tua opinião, devia ser responsabilizado? E o responsabilizado é o quê? Deixas de ter essa rede social, tens uma coima, é um crime, porque tu passares informação falsa, e isso pode ser do que quer que seja, sem informares que ela é falsa. Não é? Há muita gente que está com estados de ansiedade altíssimos por causa da pressão que sente ao ver que a vida delas, se calhar, não é assim tão fixe como a vida dos outros. Certo, eu percebo. Eu acho que há dois lados. E nós temos que pesar os dois lados. Aqui falando em adultos, não é? Certo. Eu acho que é muito importante as pessoas, de repente, refletirem sobre isto, que é, pela primeira vez, o poder de consumir ou não está do teu lado. Porque tu não estás a assistir um canal de televisão que tem uma matriz, que tem um roteiro. Tu não estás a consumir uma revista que foi editada, que foi lançada e está ali para o teu consumo. Tu decides, literalmente, quem queres ou não seguir. E eu acho que este é um lado da responsabilidade. Porque eu, enquanto pessoa, e se trabalhar aquilo que é a minha gestão emocional, aquilo que é a minha confiança, se isso é uma prioridade para mim, eu não vou seguir quem me ativa gatilhos. Certo, eu não mas vou nós fazer isso para mim. estamos num mundo onde está toda a gente, então que quase que deveria haver alguém que te dissesse quem é que tu deves seguir, porque há pessoas que não têm essa... Mas aí, e às tu tantas, acabas onde é que por está não ter... Mas depois, epá, é um assunto em que a linha, eu acho que é muito ténue. Porque a pessoa deve ser livre, não é de escolher o conteúdo que quer, estejamos a falar de consumir. de Claro, violência como é evidente, não é? seja. Dentro daquilo que é a legalidade das coisas. Eu acho é que isto é um balanço entre as duas partes, que é, eu acho que sim, as pessoas que criam conteúdo devem ter consciência de que esse conteúdo vai ser visto por alguém. Vai ser visto e vai ter um impacto direto na vida das pessoas, seja positivo, seja negativo, e as pessoas também têm esse poder nas suas mãos. Por exemplo, se falarmos do Healthy Unfollow, que é um movimento em que pressupõe precisamente o deixar de seguir e que não tem que ser permanente, portanto pode ser uma coisa que tu durante algum tempo deixes de seguir. Porque a verdade é esta, é que um gatilho para mim pode não ser um gatilho para ti. Imagina que de repente, na minha comunidade, eu decidia emagrecer e que eu estava aqui a passar por um momento de transformação de emagrecer. Pessoas que me seguem, porque aceitação não é estagnação, são coisas diferentes. Imagina que aquilo ia criar algum gatilho em alguém que me segue, porque para ela pressão, isso é uma coisa que também quer emagrecer e não consegue, e aquilo em vez de estar a ser fixe, está a fazer-lhe mal psicologicamente. Deixa-me se calhar de seguir durante algum tempo. Mas eu nunca vou fazer aquilo de forma a que seja um gatilho, mas eu também não consigo controlar a forma como a própria pessoa as pessoas vão reagir interpreta. a uma informação, sim. Oh Marisa, isto é como o bom senso, só que eu acho que o bom senso não se vende, percebes? Não está ali na loja do lado. Eu acho que tem que ser um equilíbrio. E devia estar na loja do lado a €1. Opa, sim, de graça, ou menos. Patrocínio. Mas eu acho que tem mesmo que ser esta gestão emocional, na verdade como tudo na vida, não é? Tem que ser esta gestão emocional entre uma coisa e outra e tu teres a capacidade de refletir, porque nós não somos também uns bananinhas que consumimos tudo o que nos aparece. Médio, né, Catarina? A minha dúvida é que nós tivemos que ser ensinados desde crianças esta comida faz-te bem, esta faz-te mal, esta faz isto, esta faz aquilo. As redes foram tipo um tsunami. Total, onde a malta, eu concordo. onde a malta está num início muito, muito grande de perceber. E eu não quero ser mal interpretada. Isto faz bem, isto não me faz bem. Eu própria digo-te, depois o algoritmo põe-te páginas que tu segues e começa a aparecer conteúdos parecidos, não é? Sim, claro. E que eu demorei algum tempo, e eu sigo muitas notícias de política e de guerras, e comecei-me a perceber que o algoritmo estava constantemente a dar-me essa informação e que isso não me estava a fazer bem.
Mas demorou um tempo até eu chegar até aí. Essa e realização, eu própria certo. fazer essa reflexão de... Porquê? Porque o que é que me deu no meu cérebro? Se eu deixar de ver isto, o meu cérebro dizia-me, parece que já não quer saber. E então estás a afastar... Entravas na culpabilização da coisa. Na culpabilização de... Como eu não quero sofrer com isto, então não vou ver. Vou-me alienar da realidade. E todo este peso e medida nas redes... Não é fácil, porque eu acho que estamos todos muito no início ainda de perceber o quão positivo ou o quão negativo isto pode ser. E por isso é que eu acho que deve ser um exercício. E acho que nós devemos testar de um lado e do outro como é que o devemos fazer, porque às tantas o reverso da medalha é o quê? É proibir determinados conteúdos, ou seja, são perguntas muito, muito, muito grandes a serem feitas e todas elas são válidas. Aquilo que eu encontro como melhor resposta, até enquanto consumidora, para me movimentar nas redes sociais, é que de hoje para amanhã uma pessoa que eu sigo... Hoje o conteúdo pode ser super fixe, amanhã existe alguma coisa que se torna um gatilho para mim, mas aquela pessoa se calhar até nem mudou. É só uma coisa que é algo interno meu. Sim. Mas aqui estamos a falar de adultos conscientes, ok? Não estamos, por exemplo, há bocadinho estavas a falar das crianças e eu acho que aí já é outro tema completamente diferente. Ainda assim, eu acho que é importante rodear-nos, tal como na nossa vida, de pessoas que nos acrescentam, de conteúdo que nos acrescenta. Como se estivéssemos a escolher os nossos amigos, não é? É um bocadinho isso, não é? Agora, isto responde àquilo que é os comportamentos sistemáticos que causam todas estas dores? Não. Claro que não, porque a responsabilidade não pode ser posta exclusivamente do lado do consumidor. Atenção, certo. Não é isso que eu estou a dizer. Consumidor, portanto, a pessoa que está a ler ou consumir o conteúdo. Tu na televisão, tu mudas o canal. Certo. Tu nas redes às vezes não tens essa... Tu basta fazeres assim que te aparece conteúdos Pode-te aparecer outra... Total. Eu acho que é mesmo um equilíbrio entre as duas coisas, não desresponsabilizando, como é óbvio, aquilo que é o alimentar do padrão de beleza, da standardização da beleza, e que para mim é completamente surreal, porque é das coisas menos factuais que existem. O ser belo. O que é bonito, não é? O que é bonito? É que é uma construção social, é uma construção económica, e é uma geográfica. Que muda de 10 em 10 anos, o que é bonito é uma coisa já diferente, não é? Há bocadinho aqui, até em off, estávamos a falar de praias, não foi? E eu falei da Tailândia. Eu lembro-me de estar na Tailândia e achar super estranho ver pessoas cobertas dos pés à cabeça. E depois percebi que eram turistas do Japão e que a cultura de uma pele branca é o que é bonito. Enorme. E é o que é bonito. Enquanto aqui todos nós queremos uma pele, ou alguns de nós, querem mais uma pele morena, bronzeada, uma pele Beyoncé, com um ar saudável. Quantas nós vezes... nunca vamos ser bonitos para toda a gente. Ou o contrário. Não é? Em vez de ir para o lado negativo. Sim. É um conceito altamente amplo e que não é de todo... Não existe, quer dizer... portanto, vai ser sempre muito, muito, muito diferente de um sítio para o outro. E no caso lá é porque a pele branca está diretamente relacionada com a riqueza e com as pessoas que não estavam no campo, e essas pessoas sim que estavam no campo é que ficavam bronzeadas de estar na rua. E então ninguém quer ter um tom bronzeado. Portanto, é uma coisa altamente volátil, esta standardização da beleza. E tu achas que, por exemplo, uma das coisas que poderia acontecer quando tu tens muitos conteúdos de produtos de beleza, para ficares assim, usa isto, e que muitos deles, já eles próprios, como maquiadoras, já têm filtros. E era aquilo que nós estávamos a falar. É a partir do momento em que as pessoas saibam a verdade, claro, olha, malta, eu fiz esta maquilhagem, mas pus um filtro, sem filtro, é assim que fica. Porque senão tu andas constantemente, como andamos sempre, à procura daquilo de uma coisa que não existe. Que não existe. Que está filtrada, que tem Photoshop, que está altamente trabalhada. Diz-me uma coisa, tu tiveste... Alguma vez te passou pela cabeça, eu não quero mais redes sociais? Eu vou desistir da minha página, eu não quero mais lidar com isto? Não. Desde o momento que a tive, nunca. Nunca? Nunca. Nunca te passou? Nunca. Nem um segundo? Aliás, eu despedi-me em dezembro para fazer isto de vida. A louca, dei a louca. Disse adeus. Não é louca, estás a ser só tu, não, estás a ser sincera. Nunca mais, sabes porquê, Marisa? A quantidade de pessoas... E podia ser só uma. E isto parece assim uma coisa bué poética, não, mas juro, é mesmo verdade. Podia ser só uma. De pessoas que eu recebo a dizer: olha, Cata, eu por causa de ti consigo usar um biquíni na praia. Ou por causa de ti... Nunca mais me esqueço desta, foi uma das primeiras, uma mulher nos seus 40... estás-me a emocionar, para, 40, também não é muito difícil para mim emocionar. Olha, usei pela primeira vez umas calças brancas. Toda a minha vida nunca usei porque tinha medo da celulite. E por causa de ti usei umas calças brancas. E quando nós olhamos,
tem impacto direto. As pessoas sentem-se acompanhadas e, mais do que isso, sentem-se refletidas. Mas tu mantens esta página até ao momento em que isto fizer sentido para ti e te fizer feliz a ti, Claro certo? que sim. A mim e às pessoas. Eu sinto responsabilidade sobre isso, honestamente. Eu sinto mesmo responsabilidade sobre isso. Mesmo que não vai dar errado, mas mesmo que desse, eu acho que em paralelo com o hobby, como tenho feito estes últimos 4, 5 anos, eu iria continuar a fazê-lo, pá, porque é realmente consegues sempre necessária ser esta real? conversa. Alguma vez puseste em causa um conteúdo? Se calhar aqui não foi assim. Porque é difícil. Porque é muito difícil. É muito difícil As nós pessoas estarmos têm- aqui a dar aquele quadro do... Total. É que as pessoas têm muito essa coisa que é do género. Ela é uma pessoa confiante, então não tem estes dias. Claro que tem esses dias, ouve lá. Eu às vezes, imagina, faço uma história. Sou eu, estou ali tranquila. E depois penso assim, se calhar não está muito fixe. Se calhar vou fazer outro. É óbvio que isso acontece. Olha, uma coisa que eu tenho sempre alguma dificuldade, e eu falo disto com bastante transparência, que é, eu tenho dias da semana, não são anotados, não é? Mas imagina, acordo, ok, hoje vou estar só Isso em quase casa parece a editar. o início do podcast. Desculpa, acordas, Exato. abres as redes sociais. Exato. Não, mas imagina, penso, ok, hoje não vou para a rua, vou estar só aqui em casa a editar ou o que seja, olha, não me vou maquilhar. Porque para mim é uma dificuldade aparecer em câmara e nas redes. É uma coisa que Mas só me na toca. câmara e nas redes ou passeios de casa? Tens essa sensação do tenho que maquilhar? Também tenho. Eu acho que também são muitos anos de corporate e estar sempre bem, não é? Porque Esta coisa de essa estar coisa sempre do... bem. Não, o estares bem é claramente tu Exato. tiveres que alterar alguma coisa em ti. Exato. Para estares bem, né? O reflexo no outro. É claro que eu tenho isso, mas eu obrigo-me a passar por situações de desconforto para que seja menos desconfortável. E vai passar a ser super confortável mal essa Deu ficha clique. de caia. Eu não usava calções, por exemplo. Eu não usava calções, era uma coisa que me incomodava. Eu sou gordinha, as minhas pernas batem uma na outra, os calções sobem, não me sentia bonita de calções. E houve alguma página que te ajudou a isso? A teres também essa Também, visão sobre ti mesmo? Alguma página mais positiva? Sim, estas referências que eu estava a falar destas influenciadoras e criadoras de conteúdo que eu consumia lá fora e que depois em Portugal também descobri várias, como a Catarina Corujo, lá fora muito a Alexandra, que tem uma página que é Alexandrismos e que é uma das responsáveis, é responsável no Brasil pelo movimento Corpo Livre, entre muitas outras Que pessoas. movimentos é que há? Então, olha, nós temos aqui o chapéu do corpo livre, digamos certo. assim, e podemos encaixar dentro dele, por exemplo, o body positivity ou o body neutrality. O body positivity, ele nasce nos anos 60, naquela época de que começas a ter modelos tipo a Twiggy, muito magras, etc. E vem como resposta a, espera lá, isto não é a representação real daquilo que são as mulheres no mundo, não entres na comparação... Isto é uma mulher, exato. não são as mulheres. Não entres na comparação e tu tens que te amar. Ama-te. Ama-te porque tu é que és o mais importante e, portanto, ama-te a toda a hora. Sim, mas a todo ama-te a momento. darem-te fotos constantes de uma Também. coisa que tu Sim, não mas és. mas né? é um movimento que vem exatamente contra isso. Portanto, este movimento surge por pessoas que pensam diferente do mainstream, Do digamos aceitar assim. aquilo que nós somos. Pronto. Ok. E, portanto, não é só o aceitar, é amar-te. Ok. Ama-te com todas as tuas imperfeições. Mas tu para te com amares tuas- não tens de te aceitar. Também tens de aceitar. Aqui o tema é que tu não te podes amar a todo momento. Certo, claro que Não não. é? Não seria verdadeiro. Nós não nos amamos todos os dias, A toda a hora. a toda a hora, com todas as nossas... Nem a nós, nem a ninguém. Nem Sim. ninguém. E, portanto, depois surge, anos mais tarde, o body neutrality, e pela neutralidade que assume, diz precisamente isso. É quase como se fosse uma evolução, ok? Graças do a Deus, movimento. alguma, né? Sim. Que é, não tens que te amar a toda a hora, aceita-te. E isso já será suficiente porque o teu valor não está diretamente relacionado com aquilo que é a tua aparência. É muito mais que isso. A tua aparência é provavelmente a coisa menos interessante sobre ti. Certo. E aqui não estamos a falar só, por exemplo, de peso. Estamos a falar de Essa tudo. frase devias tatuar, não é? Já tem algumas, mas achei... Mas fazer t-shirts com isso. Era bom, A tua aparência é a coisa menos interessante. não é da que tu minha tens. autoria, eu li isto em Ai, algum mas é lado, boa. mas é muito É boa, muito boa. é muito boa. E, portanto, este é, no fundo, o objetivo, é as pessoas terem esta noção de que o seu valor não está intrinsecamente ligado com a sua aparência e que lá está, e que vai muito além do peso, seja o peso a mais, o peso a menos, mas a tua idade, porque um homem grisalho é um charmoso, uma mulher não se cuida, não é? Depois entramos nestas coisas, é o teu tom de pele, os teus olhos, o teu cabelo, portanto, Mas é isso que a tua tudo isto. página também vem aqui fazer a diferença, porque uma coisa é dizer essas coisas, outra coisa é realmente
fazer e demonstrar isso, né? Porque todos nós podemos muito bem, aceita-te e tu és linda, mas se calhar aparece nos posts todos com maquilhagem Certo. e com a pós certa e com a luz certa e que não sei o quê. Aliás, acho que não há mulher Seria nenhuma que não incui- nasce com uma luz seria- assim na rua o dia todo. Mas também é importante que eu também posso estar toda montada e estou Não, ótima. não, aquilo que eu estou a dizer Não é? é que na tua página haver essa sinceridade Eu acho que de sim. quando eu te estou a dizer a alguém para se aceitar ou para se amar, eu não estou a apresentar só uma parte de mim aqui. Claro. Eu estou-me a apresentar. Claro. E eu sou isto. Certo. Tanto desmaquilhada, Como como maquilhada, maquilhada. com o cabelo ao contrário, Opa, eu tenho, sem cabelo. eu tenho uma engraçada. Eu estava num shopping e apresentaram-me uma pessoa que estava no shopping e eu disse, pá, não estou nada, olha, saí de casa, vim a correr, não estou nada arranjada. E a pessoa virou-se para mim e disse assim, eu vejo-te nos stories todos os dias. Do género, amiga, estás aí. Estás igual, é assim que eu te Penteado. vejo. Exato, é Mas assim sempre que já eu te vejo a vejo. pressão Sim, que está bom. sai de... A mim já Foi me disseram ótimo. exatamente o oposto. E já contei esta história algumas vezes, há amigos, não assim, mas que demonstra muito a ideia... Epá, nem sei o que é que isto demonstra. Eu saí de um concerto e estava muito calor. E quando acabou o concerto, eu fui ao camarim e tirei a maquilhagem toda, porque estava muito calor. E estava uma quantidade de pessoas, isto com Amor Eletro, porque queria uma foto e um Certo. autógrafo, e houve uma senhora que esperou um bocado mais, porque eu estive a tirar a maquilhagem, porque ela estava no final da fila, e quando chegou a vez dela, ela disse que não queria tirar foto comigo, porque eu estava desmaquilhada e não parecia eu, e que não queria uma foto dessas no telemóvel dela. Fez-te Se um era favor. para ter uma foto, Socorro. e então que fosse uma foto com a pessoa que ela idealizou Usou na cabeça dela. Isto ultrapassa, eu se fosse uma pessoa, se calhar com pouco apoio, isto tinha-me mandado abaixo de uma forma Completamente. tremenda. Completamente. Não dei muito tempo a esta situação, mas fiquei extremamente triste. Porque mexe, vai sempre mexer, por Mas não mais comigo, confiante. fiquei triste, não fiquei triste do... Epá, ela não quer tirar uma foto e eu sou Não, assim, não, o problema é meu, não certo. foi isso. Foi o quão doente nós estamos, Sim, completamente miúpes. não é? Para não ver a pessoa que temos à frente e só vermos o filtro, Exato. não é? Nós deixámos de ver a pessoa para passar a ver os filtros. Certo. Mas isso também diz muito mais da outra pessoa do que propriamente do contexto, deixa-me dizer-te, não é? Porque Não, só para dar um exemplo de que Claro, as coisas mas tanto total. podem ser o oposto muito positivo, Como como pode esta ser pressão extremamente- tremenda pode nem ser contigo. Sim, Pode sim, ser sim. com alguém, que Certo. eu não quero aparecer assim contigo. Certo, certo. Eu quero certo. que tu te arranjes para o meu feed ficar mais fixe. Isto é muito afora, é assim meio Epá, doente. é muito fora, é muito Posso dar aqui depois estes estudos, vou-te ler aqui um estudo Dove. Estás preparada? Vamos lá ver se estou. 32% das raparigas diz que é importante que as selfies que tiram sejam parecidas com as das suas influencers. 32. E 41 não vê mal nenhum em alterar fotos antes de serem publicadas. Portanto, estamos a falar de 41, é quase Quase metade. metade das raparigas que foram Inquiridas. inquiridas neste estudo dizem que não veem mal nenhum Nenhum em em não alterar. serem elas mesmas, em não aparecerem como elas mesmas. Que esta moda do filtro não tem nada de negativo. Portanto, não veem mal nenhum nisso. Veem que é tranquilo. Certo. O que é que tu achas? Qual é a tua opinião? Eu acho que é preocupante, naturalmente, na minha perspectiva. E como tu estavas a dizer, tem a ver com a cabeça de cada um. Às vezes podes pôr um filtro, outras vezes não. Sim, sim. Mas estamos sim, a falar mas aqui eu de falava há 41%. pouco mais até em adultos. Eu acho que quando falamos da exposição das redes sociais Aqui e a estamos toda a falar de esta, raparigas, sim, estamos a falar toda de mulheres. esta pressão que existe, é mais difícil. Tu estás na tua fase de desenvolvimento, estás na formação daquilo que para ti é belo. Eu posso dar um exemplo. Eu cresci nos anos 90, portanto, Kate Moss, role models de modelos extremamente magras, de peles perfeitas, fotografias de retrato, de edições gigantes, não é? Porque era o que a gente consumia nas grandes revistas, nos grandes canais. Lembro-me inclusivamente num programa que era America's Next Top Model, que era assim uma Eu coisa... via. E eu amava Com a na Tyra época Banks, com a Tyra adorava, Banks. sim. E uma mulher que vestisse o 38 era considerada plus size, que é uma coisa completamente surreal. E eu ter a capacidade de fazer curadoria sobre o que é belo, na minha perspectiva, foram anos. Porque para mim o que era belo era uma mulher caucasiana,
magra, curvilínea até certo ponto, de olhos azuis, loira muito provavelmente, ou uma morena de olhos verdes, portanto, aquele estereótipo total. E, portanto, em muitas alturas da minha adolescência, também eu quis ser aquela pessoa. Portanto, não me choca que se 32% das raparigas diz que é importante que as selfies que elas tiram sejam parecidas com aquelas que elas se viram. sentem representadas. Portanto, se consomem um mundo que está altamente editado e um mundo que, na verdade, não é real... Quando elas chegam próximo dessa edição, elas sentem-se validadas. Okay. E, portanto... Epá, eu não sou psicóloga, mas eu diria que é por aí, como existe uma validação e como se assemelham a quem elas idolatram de certa forma, ou de quem gostam, ou quem gostariam de ser, e depois tens outra coisa, é a facilidade de acesso a estes filtros, a estes programas. Hoje em dia ninguém precisa ter um curso de 5 anos de Photoshop, como antigamente os fotógrafos tinham que ter, para conseguir uma pele perfeita. Então, com o AI, a Adobe tem ferramentas hoje em dia que é assim, é surreal. Okay. É surreal. Eu tenho a uma altura fiz um conteúdo que era, eu estava com body, assim, toda eu em bodies, e encostada a uma parede. E agora já te com vários bodies ao mesmo tempo, era só um, ok. e gravei-me. E eu, com uma aplicação, em 10 minutos, o meu corpo ficou com menos 30 quilos, altamente curvilíneo, como se estivesse a sair de um show da Victoria's Secret. Assim. E eu fiz o reel exatamente com isso. Eu, em 10 minutos, eu não sou designer. É uma aplicação. Eu sei, mas é que isso, para quem não tem uma estrutura psicológica e emocional, isto é assustador. Tem que haver acompanhamento. Eu sinto... eu não sou mãe e, portanto, também não sei até que ponto é que existe validade para dizer estas coisas, mas eu acho que o acompanhamento é muito importante. A literacia digital devia ser, na minha opinião, obrigatório na escola. Total, ouve lá. Obrigada, sim. Não, é preciso as pessoas estarem atentas àquilo que é coisas básicas de cibersegurança, aquilo que é a forma como se devem apresentar nas redes sociais, o que é falso, o que não é. E nós estamos a assistir a uma revolução da AI, que deixa os filtros 3 km lá atrás. Portanto, eu não sei... já não vai conseguir vai ser uma cena surreal, o que é surreal não e o que é que não é. Tu consegues adotar personas totais. Calma, temos uma solução. A malta encontra-se como antes no café. Exato. E não há hipótese nenhuma. Mandas abaixo. Só se é um filtro físico. Portanto, eu acho que sim. Eu acho que deve passar pela educação nas escolas e pelo acompanhamento destas adolescentes e destas pessoas que se estão a formar nos nossos futuros adultos. Não é? Aliás, é uma necessidade não pensar no futuro, quando ele está aí à porta e já é o nosso presente. Como é que isso ainda não foi integrado na educação das nossas crianças? Sem dúvida. E sabes que as coisas também acontecem a uma velocidade estonteante. Eu fiz um curso na faculdade, sou licenciada em Marketing e Publicidade, e eu posso dizer isto foi em 2013 e eu não tive uma cadeira de redes sociais. E já existiam redes sociais. Mas já existe cadeiras de redes sociais? Agora? Não, há mestrados só sobre redes sociais. Há? Sim. Não sabia. Claro, isto é um mundo. Claro. Eu é que vivo fora deste mundo e de todos os outros. Não, tu podes ter tenho só meu. imensos profissionais dentro da área das redes sociais que fazem coisas completamente diferentes. Eu tenho malta que me ajuda, eu estava lixada. Porque eu não tive redes sociais até à pandemia. Só que depois na pandemia senti-me tão longe de toda a gente que o primeiro post que eu ponho tiveram que ser os meus amigos a dizer: Marisa, isto não é uma mensagem do WhatsApp. Porque eu mandava beijinhos às pessoas, né? Eu pensava que estava a falar com os meus amigos, que não estava. Tão bom. Aqui mais um estudo. De acordo com o estudo Dove, que mencionava inicialmente, 1 em cada 2 jovens até aos 22 anos, estás-me a seguir? É influenciada a experimentar produtos e tratamentos cosméticos. Portanto, estamos a falar até aos 22 anos. Que os influenciadores aconselham nas redes sociais. Portanto, estamos a chegar a um ponto alarmante onde vemos adolescentes com rotinas de skincare de anti-aging. Por exemplo, e estamos a falar de adolescentes, já nem estamos a ir a miúdas de 9 e 8 anos. Como é que, com isto que está a acontecer, como é que tu achas que nós vamos impactar as novas gerações? Como é que a próxima geração vão começar aos 2, aos 3 anos de idade? Isto é algo extremamente preocupante. É alarmante. É alarmante. Estamos a falar de miúdas que não só não têm esses problemas, como muitos produtos que estão a pôr estão a causar problemas de pele. Porque a pele delas, os produtos que nós utilizamos diariamente, o creme de dia, o creme de noite, está feito para peles a partir de uma certa idade. Não foram nunca estudados para crianças com 12 anos ou com 11. Portanto, a partir do momento em que elas
põem estes cremes, isto vai ser nocivo, seja a nível emocional e psicológico, mas também a nível físico. A pele não vai reagir da mesma forma. Isso é uma preocupação que tem surgido também na comunidade médica, por aquilo que eu vou lendo, que é não sabemos quais vão ser as consequências deste tipo de utilização, não é? Porque, quer dizer, isto é uma realidade que não acontecia aqui há uns anos e que é altamente preocupante quando nós, como dizias e bem, há inúmeros cremes que têm diferentes tipos de ácidos que reagem na pele de uma forma que é pensada para a maturidade de determinadas peles e não especificamente para crianças tão novas. Eu acho que... Crianças ou adolescentes, ou ou adolescentes, que foi, claro, que como é passam pelo lado evidente. Como é pela evidente. fase do acne, pela Claro. fase do... que querem apagar isso tudo, como se essa fase não Certo, existisse. certo. O que eu acho é que... Eu acho que existem aqui algumas layers. A primeira é que, embora as redes sociais tenham um limite de idade, e isso é uma coisa que está na ordem do dia e começa a ser discutido, e ainda a semana passada vi uma notícia sobre isso, se não se devia impor maiores níveis de idade para o consumo das redes sociais, mas em cima disso, como é que tu regulamentas isso? Porque supostamente muitas redes sociais são a partir dos 16 anos, mas ninguém cumpre. Como é que tu podes regulamentar isso? Que é uma coisa que tu ninguém... realmente não tens 16 e não podes E não ter, tens, e não tens tens que mostrar acesso. o teu cartão de cidadão, uma coisa qualquer. E é sempre muito difícil, não sei qual é que vai ser a conclusão disso, mas Tens que de ter uma autorização dos pais, dos cuidadores. mas como, não é? Honestamente não faço ideia como é que isso possa ser feito na realidade. Mas em cima disso, temos pessoas a consumir este tipo de conteúdos de pessoas que não têm a idade delas. Não é? Porque quando a maior parte das influenciadoras que se vê muito são pessoas bem mais velhas, mas existem crianças, pré-adolescentes, adolescentes que consomem o conteúdo delas. Os produtos que uma pessoa com uma mulher de 30 anos eventualmente consumiria, não é? Pronto, esse é um problema. Depois começam a existir influenciadores mais jovens que, por já terem esse aprendizado, não é? Digamos assim, também podem utilizar aqueles produtos. Eu acho que tem que haver uma consciência generalizada dos dois lados. De quem consome, de quem cria, pela responsabilidade, as marcas em si também, de terem consciência que quando escolhem alguém, terem consciência do seu público, para que é que aquele creme realmente serve, se etc. realmente representa a idade, a saúde daquela pele. Daquela não é? pele. E eu acho que, lá está, a parte toda de literacia digital, que é super importante para desmistificar estas, porque para nós é básico que um creme diário que tem ácido hialurónico não é para uma pré-adolescente. Mas a pré-adolescente pode não saber isso. Mas nós, por exemplo, quando tínhamos aqueles cremes mais 50, tu não compras. Para ti, tu vais para o creme dentro da tua faixa etária. Certo, não é? E isso também pode ser um tema, não é? Porque há muitos cremes que podem ter este tipo de ácidos, mas que não balizam a idade. Podem não balizar a idade. Certo. Podem só dizer que é para este ou para este ou para aquele fim, por exemplo. Então, provavelmente, terá que haver, não há hipótese nenhuma, porque senão isto, não sei onde é que vai acabar, mas terá que haver alguma responsabilidade de toda a gente, não só de quem consome, como quem mostra de quem produz os produtos. E de dizer isso. Imagina, tens uma influenciadora que está com este tipo de produtos e ser referido, seja no copy, seja no vídeo, isto é um produto destinado a pele X, Y. Porque é até aí onde tu podes ir, não é? Porque imagina, tu mesmo... Tu não podes fazer muito mais do que isso, mas podes informar. Podes informar, deves informar com toda a certeza. E deves informar, até para não... Há influências que eu acredito que não queiram perder o apoio de uma marca, porque se calhar o público, se calhar se a marca disser, mas o teu público se calhar não é bem... Não, mas eu vendo tudo. Não, mas eu ponho, eu faço acontecer. Esta responsabilidade de parte de cada um, moralmente, de saber que tem que informar aquilo que está a fazer para não pôr em risco outras pessoas. Pelo menos a informação, não é? Mas se tu balizas na moralidade, ela é altamente subjetiva. Porque depende daquilo que é os valores de cada um. Eu acho que tem mesmo que existir leis de transparência. Quando eu estou a falar aqui de moralidade, estou a falar de verdade. Que é a partir do momento em que tu estás a vender uma coisa e que não estás a dizer inteiramente a informação sobre aquilo que estás a vender e a verdade daquilo que estás a vender, era aqui que eu punha a moralidade. Eu percebo, mas olha o contraponto de um spot de publicidade na TV. Eu acho que a baliza devia ser a mesma, que é, ok, existem determinadas regras, tal como qualquer pessoa, por lei, se fizer publicidade na internet, tem que identificar que é publicidade. Certo. Se calhar tem que começar a colocar em tudo o que é produtos desta natureza, qual é que é o fim. Mas se tu olhas para um spot, se calhar do mesmo creme de 10 segundos na televisão,
se calhar essa informação também não está lá. Ou seja, eu acho que a baliza... Isto é mesmo uma pergunta difícil de responder. É mesmo difícil encontrar uma solução para isto. Porque é comunicação massificada. Certo. Portanto, eu acho que tem que existir e eu acho que... E que há muito os dinheiro a gerar países... à volta disto tudo, Sim, né? e os países devem certamente balizar expectativas em relação a este tipo de temáticas. Eu acho que tem mesmo que ser regulamentado. Regulamentado, haver leis, haver punições. Basicamente, se isto é a nossa nova realidade, então as nossas leis também têm que estar abertas a adaptar-se a novas realidades, não é? Catarina, antes de continuar, porque estávamos a falar ainda há bocado de beleza, acho que tu és uma mulher muito bonita e acho que aquilo que tu fazes te torna ainda mais bonita. Tu também, Maria. Obrigada por teres vindo e gostava de propor aqui uma coisa que eu pergunto a todos os convidados no final, que é: quando é que tu te achaste mais bonita? Se há um momento que tu... Epá, Deus queira que tenhas 50, 100, 200, 30 mil, mas há assim algum momento específico que tu te lembras? Que eu me Epá, eu tenha quis sentir sentido mesmo bonita. Olha, eu acho que felizmente já me senti bonita em muitos momentos da minha vida, que é uma coisa que nem todas nós... Eu acho que isto é mesmo um privilégio, porque para mim a beleza está altamente relacionada com aquilo que é a confiança de cada um de nós. Eu posso dizer, eu neste momento estou acima do peso que eu me sinto mais confortável e se calhar não tenho tantos dias em que eu me sinto realmente bonita, mas eu nunca ponho em causa o meu valor por causa disso. Portanto, eu acho que Mas todos os tu nunca dias... pões a causa a tua beleza ou é só o teu valor? Não, a minha beleza e o meu valor. Boa. Ambas as coisas. Porque, e sabes que eu gosto muito da expressão a tua beleza. Ou, sabes? Porque beleza é subjetiva. É de cada um de nós, não é? Olha, e honestamente, eu acho que me sinto mais bonita quando estou feliz, rodeada de quem me faz melhor. Se for numa mesa com a minha família, com as pessoas que me crescem, passam realmente os momentos em que eu me sinto mais bonita porque sinto-me realmente amada e no fim do dia eu acho que é tudo isso que nós queremos. E achas que é porque é com essas pessoas que tu podes ser tu? E aquilo que tu me estás a dizer é quando tu te sentes mais bonita, é quando tu podes ser tu. É quando eu estou realmente plena e Estás feliz. plena, não estás a pensar quem é que vai olhar. Portanto, a beleza realmente é isso. É a autenticidade. É só sermos nós. É só isso. E sentir-te É só bonita. isso. Há dias que sentes-te mais, Há outros dias que menos. te vais sentir menos, mas eu acho que enquanto formos nós, seremos sempre a nossa melhor versão, sem questionar. Muito obrigada, Catarina. Obrigada eu, Marisa. Para quem não segue a tua página, por favor, diz o nome da tua página. C de Catarina e depois Rochinha. Crochinha, se quiserem. Crochinha. Toda a gente a seguir Toda a a gente, em Crochinha. todas as redes sociais. É o mesmo. Porque a página da Catarina provavelmente vai ajudar toda a gente, inclusive a mim, a não pensarmos tanto sobre as fotos que estamos a postar e a pensarmos mais sobre aquilo que elas querem dizer. Exatamente, exatamente. As redes sociais representam um desafio, mas também uma oportunidade. Podemos ir contra a corrente, à procura daquilo que é autêntico, à procura de nós e aceitarmos como nós somos. Corpos reais, como o meu e como o teu. Eu, com a Davi e com o Observador, vamos continuar a procurar redefinir a beleza. Todos os meses, com convidados especiais, com conversas reais, sem filtros, juntos. Vamos?